Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Neste caso, deixe-me levantar uma questão para fazer você refletir. Você acredita que Cristo tenha se manifestado há 2000 anos atrás para te justificar dos seus pecados nos dias atuais? Se a resposta é sim, eu sinto muito te decepcionar, porque a manifestação da pessoa de Cristo acontece de forma individual com cada pessoa. Em outras palavras, quando Cristo se manifestar a você, você terá os seus pecados cancelados neste dia. Se você acha que eu estou equivocado, veja o que consta no livro de 1 João, capítulo 3, versículos 5 e 6, aonde diz: Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, disse João, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu, nem o conhece. Bom, para ver e conhecer, ele tem que primeiro se manifestar, porque disse Paulo: Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Quando? Quando o homem Jesus foi crucificado lá na cruz? Não. Veja o que Paulo afirma no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com ele em alegria. Paulo está afirmando quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Nada tem a ver com o homem Jesus ou com a sua crucificação. Porque Paulo diz quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Jesus já estava morto, já não estava mais neste plano físico. Em outras palavras, Paulo estava aguardando a manifestação de Cristo. Sim, do Espírito de Cristo que vem do alto. Quando este acontecimento se tornasse uma realidade sobre a vida de Paulo, os pecados de Paulo seriam removidos neste dia. Veja o que consta no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. O apóstolo João estava vivendo décadas depois da morte de Jesus e ele afirma: Mas sabemos que quando ele se manifestar, ele quem? Jesus? Não, o Espírito de Cristo. Sim, quando o Espírito de Cristo se manifestasse sobre eles, eles teriam passado da morte para a vida. Esta é a verdade. Veja o que consta no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Somente o homem que é nascido de Deus não comete pecado. E o homem que é nascido de Deus, ou seja, para se nascer de Deus, primeiro Cristo tem que se manifestar a ele. Por isso que Paulo afirmou, repito, o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Nada tem a ver com o homem Jesus, e sim com o Espírito de Cristo se manifestar sobre a nossa vida. Veja o que consta no livro de Isaías, capítulo 32, versículo 15, onde o profeta afirma: até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. Sim, o Espírito de Cristo, este Espírito que vem do alto, tem que se manifestar sobre a vida do homem para ser removidos os pecados desta natureza humana. Tal ideia, Jesus ele deixa muito bem claro no livro de Lucas, capítulo 24, 49, versículo 49. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, disse Jesus, até que do alto sejais revestido de poder. Era para os discípulos permanecer na cidade de Israel até que o Espírito Santo descesse do alto sobre a sua vida, ou seja, até que Cristo se manifestasse sobre a pessoa deles. Porque foi exatamente isto que aconteceu com o homem Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 22, diz: E o Espírito Santo desceu sobre ele, desceu sobre Jesus. Ou seja, o Espírito de Cristo foi manifesto sobre o homem Jesus. Neste dia, os pecados do homem Jesus foram removidos. Desta mesma maneira, também podemos entender por que no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, o apóstolo Paulo se expressa da seguinte maneira: Ora, vós sois o corpo de Cristo. Sim, no momento que Cristo se manifestar em nós, nós iremos nos tornar o corpo de Cristo. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 1,
Versículo 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sim, quando Cristo se manifestar sobre a sua vida, você irá se tornar exatamente o Verbo, porque o Verbo irá se fazer carne. Quando Cristo se tornar uma realidade sobre a vida, quando este Espírito de Cristo vir do céu sobre você, você irá se tornar o Verbo de Deus. Sim, você irá se tornar o corpo de Cristo. Repito, 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Sim, Paulo estava afirmando para os apóstolos que já haviam recebido este Espírito que vem do alto, assim como Jesus. Ambos haviam se tornado exatamente este Cristo, porque foi exatamente isto que aconteceu com o homem Jesus. O homem Jesus foi revestido da pessoa de Cristo. O mesmo deve se repetir conosco, porque foi o próprio Paulo que disse: fui crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ora, se Cristo estava vivendo sobre a pessoa de Paulo, isso significa que Paulo havia se tornado o Verbo de Deus, sim, o corpo de Cristo. Paulo passou a se tornar o corpo de Cristo quando Cristo estava habitando nele. E Paulo disse para nós sermos os seus imitadores, tal como ele havia sido de Jesus. Sim, Jesus havia se tornado o Cristo quando ele foi revestido da pessoa de Cristo, quando o Espírito Santo desceu do alto sobre ele. O mesmo se repetiu com os apóstolos e deve se repetir com cada um de nós. Porque, veja, vou repetir, livro de 1 João, capítulo 3, versículo 5. Sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Este acontecimento não aconteceu quando o homem Jesus foi crucificado lá na cruz, e sim somente quando Cristo se manifestou sobre a vida dos apóstolos. Vamos recapitular. Livro de 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, Cristo haveria de se manifestar sobre a pessoa dos apóstolos. Nada tem a ver com o homem Jesus, porque o apóstolo João conviveu com o homem Jesus. E mesmo assim, nada aconteceu de espiritual sobre a vida dos apóstolos. Os apóstolos se tornaram espirituais, ou seja, eles se despojaram do corpo e da carne, quando eles receberam o Espírito de Cristo do alto. E isto não aconteceu enquanto Jesus estava vivo, porque a pessoa de Jesus representava a pessoa de Cristo. Mas, após a morte de Jesus, foi os apóstolos que tomaram esse título sobre si. Sim, porque eles haviam se tornado o Verbo de Deus, porque o Verbo havia se feito carne sobre a pessoa deles. Neste caso, veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5 e 6. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando você vier a nascer do Espírito, sim, quando Cristo se manifestar sobre a sua pessoa, tragada será a morte pela vitória. Eis que os seus pecados serão cancelados neste dia. Sim, nada tem a ver com a crucificação de Jesus, tem a ver com a manifestação da pessoa de Cristo sobre a sua vida. Quando isto acontecer, o Verbo terá se feito carne novamente. Sim, porque você irá se tornar o próprio Deus, o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo, novamente habitando sobre esta face da terra. Porque, repito, livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Sim, todo aquele que recebeu a manifestação da pessoa de Cristo sobre a sua vida, já não é mais ele que vive, mas Cristo que vive através do seu corpo. Porque a pessoa, neste momento, passou a ser o corpo de Cristo. Sim, é Cristo que estará vivendo nela. É Cristo que estará vivendo sobre você quando você vir a nascer de novo. Sim, quando Cristo se manifestar sobre a sua pessoa, todos os seus pecados serão cancelados neste dia. Para encerrar, nada tem a ver com a crucificação de Jesus. Jesus era o mestre. O mestre ensinou os seus discípulos a como a crucificar os pecados que se encontram nestes membros. Sim, o mestre, ele preparou os alunos para passar pela prova de fogo. O mestre não fez a prova pelos alunos. O mestre ensinou os alunos a passar pela prova. Ele ensinou os discípulos a crucificar essa natureza humana, os pecados que se encontram nestes membros, para poder assim se tornar um com Deus.
Seria isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo.